no sábado. A aula do sábado vai ser diferente da aula de hoje. Beleza? Para a gente poder garantir que o pessoal que veio, o pessoal que está chegando e tudo mais, vai ter uma lista de presença. Todo mundo vai preencher aqui um formulário. E nesse formulário, a partir desse formulário, a gente vai gerar o certificado. Beleza? Beleza. Professor, tem uma pergunta. Sim, pode falar. Mas no formulário vai ter o e-mail, colocar o e-mail para poder se identificar. Eu vou enviar o formulário para vocês agora aí. E aí vocês cliquem. Galera, vou pedir pro pessoal desativar o microfone. Beleza? Só habilitem quando forem perguntar alguma coisa. Senão vai ficar o som externo aí. Vai acabar atrapalhando. Bem, vamos lá. O formulário é este daqui, tá, gente? Olha, lista de presença. Vai aparecer aí pra vocês, ó. Aqui do lado aqui do chat. Beleza? Então, nós já temos uma aula gravada, se o pessoal conseguiu acessar o portal lá. E nessa aula gravada, eu vou aproveitar e mostrar aqui para o pessoal como é que funciona. Vocês vão entrar aqui na área do aluno, no site. Área do aluno. Vão entrar aqui no curso de vocês, que vocês se inscreveram, suporte nível 1. Aqui vão estar as aulas gravadas, que na verdade no momento é só uma aula. Aqui vocês vão conseguir acessar. Daí então, na aula nós temos também aqui os exercícios, os arquivos que nós vamos utilizar. E temos os links, na verdade o link de hoje. E nós temos também o download dos virtualizadores. A aula que nós vamos ter hoje vai ser já sobre instalação de programas e como funciona toda essa parte aqui do sistema operacional. Tem uma aula que já explica sobre virtualização. Nós estamos utilizando o VirtualBox. Assistam essa aula para vocês poderem compreender melhor. Beleza? A lista de presença, ó, tô compartilhando de novo, ela tá aqui. Tá aí no chat. É só dar um clique no formulário, preencham com os seus dados ali. Depois, para poder ser gerado o certificado de vocês. Beleza, galera? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não, vocês não precisam de nada ainda, só assistir mesmo. Depois eu vou explicar o exercício que eu quero que vocês façam, tá? Para que todo mundo tenha ciência, isso daqui ele é um curso online, gratuito, ao vivo. A intenção é que vocês literalmente aprendam, tá? Não é só mais um curso online gratuito que simplesmente vai ficar pelo ar. Quero que vocês aprendam e que vocês façam um exercício também. É como se fosse uma sala de aula. Por isso que eu, inclusive, eu até libero o microfone para que vocês possam interagir. Tá? Então vamos lá. Todo mundo com café aí? Pessoal. Tranquilo. Pessoal do Nordeste, cadê o pessoal do Nordeste? Olha eu aqui. Opa, tem pessoal do Norte aí? Tem alguém do Norte aí? Pará, Amazonas. Opa, Natal. Carioca. Quê? Carioca?
Cadê Minas? Cadê Minas? Carioca. Caralho, Carioca. bora. Opa. Isso aí, Pedro. Aí, ó. Meu xará aí, ó. Minas Gerais. Muito bom. Santista. Muito bom. Santista. Olha só, hein. Isso aí, galera. Juiz de Fora. Aí, ó. Wesley aí. Maceió. Porto Alegre. Joinville. Isso aí. Ninguém da parte norte aí? Ninguém do Amazonas? Alagoas. Florianópolis. Tomás do Ceará. Vitória. Ah, tá. Santa Vitória do Palmar. Opa, muito bom, gente. Excelente. Vamos lá. Então, galera, é o seguinte, né? Nós vamos começar aqui. Temos aqui, saiu Alice. Vamos começar aqui com o nosso sistema limpo, o Windows 7. Essa daqui é a versão Ultimate. Beleza? Surface Pack 1. É muito importante que, quando vocês forem fazer a instalação do sistema operacional, ele está no outro vídeo. No outro vídeo eu explico sobre a virtualização que a gente está utilizando, que é o VirtualBox. Assistam aquela aula e a instalação do Windows 7. Beleza? A virtualização, para poder, vou passar um overview para vocês, para que a gente tenha uma ideia. Na verdade, eu tenho aqui um software, que esse software aqui, ele faz eu simular, na verdade, né, emular máquinas como se fossem reais. Na verdade, são máquinas mais virtuais, isso mesmo. Tem gente que não tem, como esse curso é para iniciantes, tem algumas pessoas que de repente não conhecem o conceito de máquina virtual, tá? Então instalem, já tem lá, o virtualizador para vocês baixarem, VirtualBox, beleza? Podem utilizar no Linux, pode utilizar no Windows. Podem utilizar no Mac, beleza? Então, a partir desse virtualizador, aqui, nós podemos criar diversas máquinas virtuais e isso vai depender da máquina de vocês, da configuração da máquina de vocês, que ele vai puxando das configurações da sua máquina real. Então, nessa máquina aqui, eu puxei aqui, coloquei o Windows 7 Ultimate, fiz a instalação. Os arquivos, eles estão lá onde eu compartilhei com vocês, em arquivos ISO, tá? Para quem não sabe, os arquivos que a gente chama de arquivos ISO são arquivos compactados, como se fossem CDs. Então a gente chama de ISO porque ele é .ISO. Como se fossem CDs que a gente pode utilizar dentro da máquina virtual como se fossem CDs mesmo reais, dentro da máquina virtual. Então você pode criar esses CDs para poder trabalhar e até mesmo deixar compactados aí, deixar guardados aí na máquina de vocês, caso vocês precisem gravar, fazer a gravação de alguma coisa, beleza? Deixa eu mostrar para vocês como é que são esses arquivos. Vamos lá. Aqui eu tenho alguns aqui, por exemplo, algumas coisas que a gente vai fazer. Vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho um arquivo de programas que a gente vai utilizar, e eu associando esse arquivo dentro da máquina virtual, eu colocando ele dentro da máquina virtual, aqui ele é só um arquivo para mim. Se eu der duplo clique, se eu tiver o Nero, se eu tiver o PowerISO, algum programa para fazer gravação de CD e DVD, eu dou duplo clique e ponho para gravar. Dentro da máquina virtual, ele vai emular mesmo um CD ou um DVD. Então, dentro do escopo que a gente vai estar estudando... Espera aí, deu um erro aqui na rede, foi baixar. Tá, não precisa baixar nada ainda. Só quero que vocês assistam essa aula, tirem suas dúvidas e depois vocês podem fazer os exercícios.
Não precisa exatamente acompanhar. Ah, vamos lá. Tá. Então vamos lá. Eu tenho uma lista de programas essenciais que a gente vai ver no curso. A gente vai ver também um pouco sobre drivers. E a gente vai ver algumas configurações também dentro do nosso sistema operacional. E a gente vai ver também como que a gente faz para poder quebrar a senha do Windows em caso de emergência. Isso acontece porque tem um usuário que acaba esquecendo a senha. E aí eu já vi diversas situações onde diversos técnicos acabam formatando a máquina ao invés de quebrar a senha. Eu vou estar dando na verdade, um empurrão para que vocês possam estudar e estarem mais incentivados, tá? Existem diversas outras ferramentas. Eu não estou limitando, dizendo que só tenha essa, não. São ferramentas que eu uso no dia a dia, mas existem profissionais também que encontram outras formas também de fazer. Mas, pelo menos que a gente sabe que dá para fazer. Bem, dentro dentro lá da pasta de vocês, lá no portal, vocês vão ter essa lista de programas aqui, tá? Não usamos programas craqueados nem nada. Não usamos programas as versões de teste, que vocês podem baixar também no site da própria Microsoft, do TechNet. TechNet, digitem no Bing, tá? bing.com.br. Eu não vou fazer propaganda do Google, vou fazer propaganda do Bing. Tem um antigo professor meu que ele fala que no Google você procura e no Bing você encontra, porque o Bing é da Microsoft. Deu pra ver que ele... esse KD é bem antigo, hein? KD eu lembro de 17 anos atrás que eu utilizava o KD. Bem, então vamos lá. Então tem uma lista de programas, que esses programas, eu quero que vocês entendam. Esses programas são programas essenciais. Existem diversos outros programas, tá? Mas eu fiz uma lista até mesmo para facilitar facilitar a vida de vocês, para quando vocês forem em algum cliente, fazer instalação e tudo mais. Então vocês podem baixar isso daí, depois copiar no CD, no DVD, pendrive. Eu recomendo pendrive, recomendo HD externo, que vocês tenham isso. E assim a gente vai eliminando um pouco os CDs e DVDs, mas é importante ter CD, DVD e ter tudo no pendrive também. Então já tem uma lista aqui, alguns estão, vamos dizer que, entre aspas, desatualizados. Se vocês forem ver a data, essa data foi em janeiro. Já devem ter atualização de alguns softwares aí. Mas já para vocês terem uma ideia, reunir os softwares principais aí que nós utilizamos no dia a dia, tá? É só vocês acessarem o portal lá, vai estar lá a lista lá tanto para baixar o VirtualBox como para poder baixar os programas, os exercícios e as aulas gravadas. Muito bom. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre os programas que nós vamos estar fazendo a instalação. Bernardo, eu vou explicar rapidamente, mas isso daí tem um detalhe. Eu expliquei mais detalhadamente lá no vídeo da aula gravada, tá? A diferença é 32 bits e 64. 32 bits ele tem uma limitação de até 3,25 GB de memória. Você não consegue... Se você tiver 4 GB, se tiver 8 GB de memória, o sistema operacional só vai reconhecer até 3,25. Beleza? Se você... já 64 bits, dependendo do software, consegue reconhecer bem mais do que 8, 12, 32, 64 GB de memória. Beleza? Aí vamos lá. Então, quais são os softwares que eu separei aqui?
Antivírus, que é importante você ter um antivírus para poder fazer a instalação na máquina do cliente. Terminou de instalar, ter o antivírus. Isso aqui são softwares de backup, que eles são mais voltados para a parte de rede, que é dos outros treinamentos que eu tenho. Mas são softwares de backup que você pode utilizar, de repente, para fazer backup do cliente. Você instala, pode fazer um backup no HD externo. Os codecs que a gente utiliza para poder ver vídeo. Tá? Não, eu dei um exemplo aqui de antivírus gratuitos, tá? Mas antivírus pagos são melhores. Mas se o cliente não puder, pelo amor de Deus, vocês não vão craquear o antivírus, porque você utilizar o crack de antivírus é a mesma coisa que vocês colocarem um portão blindado com a porta aberta, não deixar destrancado. Então, se o crack conseguiu burlar o antivírus, o que um vírus vai fazer com o antivírus? Então é uma questão de lógica. Então, ou utilizam gratuito ou comprem. Então vamos lá. Aqui nós temos aqui os codecs para poder ver vídeo. Nem todas as extensões de vídeo nós conseguimos ver se nós não instalarmos o codec. Tem esses dois aqui que são os mais conhecidos, mas obviamente tem outros também. Isso aqui você tem que instalar no cliente. Tá? Os compactadores, nós temos o WinRAR, a versão gratuita para teste que nunca acaba. E nós temos também o 7-Zip, que é uma versão gratuita. Beleza? Isso aqui são quando eu digo compactadores, são os arquivos que você pode pegar diversos arquivos e unir em um único arquivo. Você pode compactar ele pode diminuir o tamanho, como você pode expandir e aí ele fica maior. O mais famoso, que foi um dos primeiros, né, os primórdios, é o WinZip, mas se utilizava há muitos anos atrás. Depois veio o WinRAR e tem o 7-Zip, os dois são ótimos. Tá? Bem, é importante a gente instalar uma função, algumas atualizações do Windows, tá? Então, eu coloquei aqui o framework, que ele é uma das atualizações que você pode baixar e utilizar para instalação de alguns softwares. Ele pede o framework, mas se você der um Windows Update e pedir para verificar as atualizações, ele vai baixar o framework e outras atualizações que o Windows precisa. Só que vocês têm que prestar muita atenção no seguinte, tá? O Windows de vocês tem que ter o Service Pack 1. Quando você tem um Windows que não tem o Service Pack, vocês podem baixar isso direto do Bing, se vocês quiserem. Podem baixar a versão do Service Pack, só o Service Pack, se o Windows não tiver. Mas é recomendado que já tenha já o Service Pack 1, que é um pacote de atualizações. E eu já tive alguns problemas com clientes que não tinham, e você não conseguia instalar alguns softwares, como por exemplo o Skype. Um aluno meu, ele tinha conversado comigo, falou que não conseguia instalar o Skype novo de jeito nenhum na máquina do cliente. E aí quando a gente foi perceber, na verdade, era porque o Windows dele não tinha o Service Pack. E aí quando ele baixou, instalou o Service Pack, depois instalou o Service Pack. E é diferente, na verdade. É difícil você encontrar hoje uma ISO, um arquivo de instalação do Windows que não tenha Service Pack. Mas, se você encontrar e tiver, prestem bem atenção. Se não tiver, baixe também o Service Pack. Tá? Eu até tenho o Service Pack, eu vou colocar o Service Pack aqui na pastinha. Se eu não me engano,
tá até atualizado já. É que esse meu arquivo aqui tá desatualizado. Oi, alguém falou alguma coisa? Fui eu. Inclusive, o Service Pack 1, ele tem uma ideia chamada Visual Studio, né? Para programar em C Sharp, que precisa do Service Pack 1, né? Para instalação, para poder Isso, usar a IDE. isso mesmo. Isso mesmo. Tá? Então, é importante você deixar instalado lá para o cliente já pronto para utilizar. Aqui, tá? Tem o Skype, eu coloquei comunicadores, lá tem de vocês também. Já tem o Skype for Business, quem quiser utilizar como software, e tem o Skype comum. O pessoal estava confundindo muito Skype com Skype for Business, tá? É diferente. O Skype for Business, ele é uma ferramenta justamente como para essa plataforma que a gente está utilizando. Oi, pode perguntar, Bernardo. Se quiser perguntar pelo microfone também, tranquilo. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Oi, boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Professor Pedro, uma dúvida que a questão que o senhor falou em relação a craquear. Sim. Porque hoje, muitas vezes, a gente vai instalar o Windows, a gente tem aqueles programinhas que burla lá o editor de registro para poder fazer a ativação. Sim. A gente não fazendo isso, ele vai passar aquele período de testes e vai aparecer na barra inferior, à esquerda, em cima do relógio, dizendo que o Windows não é original e é preciso ativar. Sim. No caso, assim, um conselho assim mesmo pessoal e profissional do senhor para a gente. Nessa questão do Windows, a gente pode estar usando esses programinhas que tem para poder burlar e fazer a ativação, no caso assim, para o Windows? Não. O que vocês têm que fazer é falar para o cliente comprar a licença. Não tem como. Não tem jeito. Porque aí, professor, porque aí pode ocorrer o seguinte, aí de início vai estar normal. Aí, posteriormente, eles podem entrar em contato até mesmo conosco e alegando, você instalou o Windows lá no meu computador, mas o Windows não é original, tá dando que é falso, eu não consigo acessar algumas utilidades do próprio Windows ou instalar programas. Sim. E até mesmo fazendo assim um próprio marketing nosso, tem um técnico que fez aí, um tal de Wallace, instalou o Windows, não aconselho ele não, tem um outro, aí ficaria até realmente ruim pra gente, até ser para futuros clientes. Sim, mas é o que eu falei, é o que eu falei. Você não pode, você tem que incentivar o cliente ao cliente comprar a licença, porque eu sei que é chato. O craquear não é aconselhável em nenhum momento craquear nenhum tipo de software, entendeu? Existem diversos craques, é por conta e risco de cada profissional, entendeu? Mas isso daí é uma atitude, é um ato, na verdade o crack é um ato legal e que você tem que deixar ciente aí ciente no cliente aí que isso daí é um ato ilegal, entendeu? É sempre aconselhável você pedir para o cliente comprar a licença, ou se ele tiver a licença, ou então, se ele comprou a máquina, você tem alguns softwares, eu não coloquei aqui, né? Caso ele não tenha mais a licença, existe um software, vou colocar aqui, chamado FinderKey ou Keyfinder. Agora eu não lembro muito bem qual é o nome, vocês podem procurar depois nos buscadores aí, que ele puxa, vamos supor, poxa, eu perdi, aconteceu isso até foi ano passado, um cliente, ele tinha o serial debaixo do notebook, só que aí com o tempo o notebook foi ficando velho, e ele puxando da mochila, colocando, aquela etiquetinha de serial saiu. Então você pode utilizar esse software justamente para você poder puxar a serial de novo e aí poder fazer a instalação do sistema operacional que já tinha na máquina. Tudo bem, então. Valeu, professor. Beleza. Então vamos lá. Diagnóstico de softwares. Aqui nós temos o que eu chamo de Harrisboot. Esse daqui vocês podem gravar num CD ou num pendrive. Ele já tem aqui também um software para e o passo a passo como que você utiliza. Ele tem diversas ferramentas que você pode utilizar,
inclusive para poder quebrar a senha do Windows também, caso precise, né? Para diagnóstico e tudo mais. E nós temos o AIDA 64, que ele também verifica também as configurações da máquina, caso você precise de algum dado da sua máquina, da máquina do cliente. Aqui nós temos aqui o DVD, coloquei DVD USB. Para que servem esses programas aqui? Esses dois programas, tem o Universal USB e o Windows 7 USB. Eles, caso vocês, por exemplo, queiram utilizar, no caso aqui o Windows 7 serve para todos os sistemas do Windows. Você pode gravar a ISO, o arquivo ISO do Windows. Você pode gravar em um pendrive e ele já vai fazer todo o trabalho para você. Você pode fazer isso manualmente, tá? Mas esse daqui do Windows, que foi criado para o Windows 7, ele serve para todas as versões do Windows, a partir da versão do Windows 7, tá? Desculpa. 7, 8, 8.1 e a versão 10. E ele é rápido. E nós temos o Universal USB, que serve também não só para o Windows, como também para o Linux. Vocês podem gravar também utilizando. Já separei aqui, deixei separado também para vocês. Aqui nós temos também a atualização do Flash, caso precise, mas o Flash Player ele era bastante utilizado. Agora, com a atualização dos sistemas, nós não utilizamos mais o... Não, tipo, praticamente já não tem quase nenhum site mais utilizando o Flash. Beleza? Instalação de drivers. Instalação de drivers é o seguinte. Os drivers, para quem não sabe, para quem está se familiarizando, são os softwares que nós temos que instalar para que funcionem as controladoras, os hardwares e tudo mais das máquinas. Então, para que ele possa funcionar, por exemplo, a placa de vídeo possa funcionar corretamente, ela precisa desse software. Esse software ele vai reconhecer, vai instalar no sistema operacional e a partir daí, por exemplo, a placa de vídeo vai funcionar de forma correta, ou a placa de áudio, por aí vai. Bem, nós temos alguns softwares, caso vocês não encontrem, tá? Caso vocês não encontrem isso é fato. O cliente perdeu o CD com os drivers do seu computador. Ou você pode baixar direto da internet, lá no site do fabricante. Daí nós utilizamos o AIDA, por exemplo, para poder ver qual o modelo da placa-mãe, do notebook, do desktop. A gente vê e baixa manualmente lá. Ei, depois nessa irmã aí, viu? Que eu tô assistindo um curso aqui. Não posso abandonar agora não. Clara! Oi. Então. Desculpa, acabou. Atrapalhando aqui, peraí. Vamos lá. Então vocês podem baixar manualmente do site. Ou então vocês podem utilizar esses programas aqui. Nós temos o Drive Buster, Drive Easy e o Drive Pack Online. Que o que ele vai fazer? Ele vai reunir, vai fazer uma varredura de toda a sua máquina, de todos os drivers que são necessários, que a gente precisa para dentro dessa máquina, e ele vai baixar automaticamente para você. Então você não precisa se preocupar em ir no site do fabricante baixar. Ele já vai baixar para você. Só que você tem que ter uma conexão com a internet. Daí eu recomendo a vocês o seguinte: Pedro, mas aí não tem instalação do driver. Beleza. Eu não tenho lá os programas para baixar. Mas aí eu vou baixar, só que a placa de rede não está instalada. E aí o que eu faço? Aí no kit de vocês, de ferramentas de manutenção, vocês podem andar com um drive Wi-Fi USB. Uma placa de rede USB, isso mesmo. Já com um drive, já no teu HD externo, no teu pendrive, conectam e aí vai reconhecer a Wi-Fi do cliente e
Beleza. Ah, Pedro, tem placa de rede também cabeada USB? Tem sim. Tá? Ah, Pedro, mas, pô, beleza, mas a conexão do cliente é devagar e tudo mais. Vocês também podem baixar, eu não consegui colocar, porque ele é muito grande, mas vocês podem baixar direto do site do Drivepack Solution, vocês podem baixar a versão deles completa. Essa versão aqui é antiga, aqui está acusando 11 GB. Se eu não me engano, a última atualização do Drivepack Solution estava em 16 GB, só de drivers. E aí vocês podem iniciar ele também, e é offline. E ele vai instalar os principais drivers. Se for uma máquina antiga, ele vai instalar todos os drivers. Se for uma máquina mais atual, vai instalar a maioria dos drivers. Bem, isso é uma solução, tá? Mas vamos dizer que esses drivers não é a solução mais recomendada. Por quê? Porque nem todos eles são compatíveis. Vamos dizer, não, sim, são compatíveis, mas nem todos são recomendados. Por quê? Porque não é às vezes direto do site do fabricante. Então, nada melhor, escutem bem, nada melhor do que vocês baixarem do site do fabricante. Beleza? Não seriam drivers genéricos, mas eles seriam drivers que podem ser sim, podem ser genéricos e drivers compatíveis. Mas nem sempre são os drivers do fabricante. Do fabricante sempre é original, é sempre mais recomendado. Alguns, esses softwares, eles conseguem baixar dos sites do próprio fabricante, mas nem todos. Tá? Mas vamos se dizer, por último, em último caso, vocês utilizam, e até mesmo porque é mais rápido. Particularmente, eu só tive problema uma vez, que foi com uma placa de áudio, que eu instalei, ele causou conflito e acabou causando a famosa tela azul, que a gente chama de tela azul da morte aí do Windows. Isso então, eu já tinha visto que na maioria das vezes dá problema com a placa de áudio e ele dá tela azul. Beleza? Depois nós temos o Java. O Java vocês têm que ter um carinho, um cuidado todo em especial quando vocês forem trabalhar com empresa, tá? Por quê? Porque o Java ele veio para poder complicar a nossa vida aqui no Brasil, tá? O Java ele é o seguinte, ele é um software relacionado à segurança, principalmente, e ele abre em alguns sites, né, que são desenvolvidos em Java, nessa linguagem de programação, eles acabam sendo, vamos dizer que mais seguros. Então, o site de banco utiliza Java. Alguns outros sites de banco, ou então alguns outros sistemas do governo utilizam Java e tudo mais. E o Java, ele é um camaradinho que está sempre sendo atualizado, que ele gosta de estar sempre por dentro aí da tecnologia. Só que muitos programadores brasileiros que utilizam Java não estão sempre atualizados. Então, dependendo da versão que você instale, tá? Se você instalar uma versão mais atual, o software que está instalado no cliente que utiliza Java, ele está desatualizado. Então você vai instalar uma versão atualizada, ele não vai funcionar. Daí então você tem que desinstalar e instalar a versão mais atual, a versão inferior. Só que aí você tem um outro software que ele precisa do Java mais atual. E aí tua cabeça começa a pegar fogo. Esse que é o grande problema do nosso querido e amado Java. E das complicações da vida do Java com relação aos sistemas aqui brasileiros. Tá? Então, sempre tenham muito cuidado. Antes de atualizar o Java, perguntem ao cliente quais são os sistemas. Isso, você tem que criar algumas exceções dependendo do sistema, você tem que entrar lá dentro do coisa e tal.
Tem gente que é especialista, que acaba se tornando depois especialista em Java. Mas é muito bom você pegar problema com Java e aprender. Depois que você aprende os principais problemas com Java, é ótimo. Então, então é isso daí. Eu já baixei já alguns, né? Obviamente essas versões já estão desatualizadas. Vocês podem entrar no site lá da Oracle e baixar a versão. Existe a versão, prestem bem atenção nisso daí também, tá? Existe a versão. Oi, alguém falou aí? Wallace. Oi, pode Wallace. falar, Wallace. Pincelado aí, professor. Só para ajudar. Geralmente, os sites do governo, né, contabilidade, é que realmente tem muito problema com Java, né? Aí a gente, quando dá suporte, geralmente para contador, advogado, essas coisas assim, Isso. geralmente tem muito problema com Java. Isso, e aí vai mesmo. de navegador também, né? Uhum. Por exemplo, o Google Chrome já descontinuou a utilização do Java, né? E aí, de repente, era bom saber disso também, né? Que o Google Chrome a gente não consegue utilizar o Java se não desabilitar algumas coisas. É isso? Na verdade, o Google Chrome é o seguinte: as próprias empresas que utilizam plugin com Java nunca recomendaram você utilizar esses programas no Google Chrome. Isso daí já que o pessoal de qualquer forma pegava e instalava, tá? O Google Chrome ele é um sistema legal, eu vejo que todo mundo utiliza, tal, mas ele, em comparação ao Firefox e ao Internet Explorer, não é seguro. Então, com relação a essa parte aí. Então, o que acontece? Toda vez que vocês forem pedir para um cliente poder acessar qualquer tipo de sistema que trabalhe com a parte de segurança, com Java e tudo mais, Firefox em primeiro lugar, em segundo lugar Internet Explorer. Que Internet Explorer também já está sendo descontinuado e aos poucos está vindo aí o Microsoft Edge. Obrigado aí pela observação aí, o Wallace, ajudou muito. Beleza, gente? Tá. Nós temos aqui o LibreOffice, que é o Office, um Office gratuito, né, vamos dizer. Caso o cliente não queira comprar a licença do Office, tem o LibreOffice também, que ele é bem parecido. Também vou deixar aqui. Alguns programas de manutenção aqui que eu deixei de limpeza, como o CCleaner, Defrag, o Disk Checkup, o Glare, Malwarebytes, que é um complemento para o antivírus. Então, todos esses softwares aqui, eles estão aqui disponíveis também para caso vocês queiram utilizar. O LibreOffice sim é compatível com o Windows. Ele tem a versão do Windows também. E você pode instalar sem problema nenhum nas empresas. Existem algumas empresas que eles preferem, que eles acabam adotando essa migração, né? Só que tem um pequeno problema. O Anderson está falando que é totalmente compatível com o Office, tá? Mais ou menos. Na questão de planilhas, nós temos o Excel e no LibreOffice nós temos o Calc, tá? Existem algumas funções do Excel que não tem no Calc. Então, quando vocês forem migrar, isso aconteceu com um cliente tem pouco tempo. Tem pouco tempo isso daí, tá? Isso daí que aconteceu com um cliente de um aluno meu. Que o antigo técnico foi falar para ele, não, vamos migrar tudo para o LibreOffice e tal, tudo bem. E aí foram fazer a migração e os arquivos estavam lá, que foram criados no Word, né? Foi criado no Excel. E quando foi abrir no Calc,
ele pediu para deixar como se fosse compatível. Ah, vamos deixar ele compatível com o Calc porque ele era do Word, beleza. Só que tem algumas fórmulas que não tinham. Então quando você clicar em compatível, deixar compatível com coisa, ele acabou substituindo tudo e fez uma meleca completa aí do Office. Então, assim, você consegue abrir alguns arquivos, você pode, um arquivo doc, docx, o do Excel, você consegue abrir no LibreOffice, mas não são todas as funções que vocês vão conseguir habilitar, dependendo do que você fez no Word, no Excel. Não são todas as funções. Então, antes de repente querer causar uma boa impressão como esse rapaz, porque eles estavam com a versão 2007, esse cliente. E aí eles não queriam gastar dinheiro com uma versão mais atual do Office, mas eles queriam uma atualização do Office. E aí ele teve a ideia, pesquisou, vamos colocar o LibreOffice. Olha, LibreOffice é muito bom e é gratuito, muita gente usa, tal. Viva Linux, viva LibreOffice, viva Open Source, viva software livre. E aí beleza. Chegou lá e acabou dando tiro no pé. Eles acabaram perdendo um contrato e quem ganhou o contrato acabou sendo esse meu aluno. Sim, a licença do WPS também ela é mais barata. Mas quando o cliente não quer trabalhar, não quer pagar, ele não tem jeito. Ele vai querer utilizar mesmo o LibreOffice porque é gratuito. Então, se vocês chegarem e falarem para o cliente que existe o LibreOffice, já era, ele vai querer o LibreOffice e pronto. Para quem trabalha com administrativo, contabilidade, tudo, quando vê que a empresa tem LibreOffice, fica até desanimado, fica até triste. Mas detalhe, e sobra pra gente que trabalha nessa área, porque eles acham que a gente conhece todos os softwares criados na face da Terra. Até os softwares que foram criados ontem, eles acham que que o nosso cérebro está conectado à nuvem e vai sendo atualizado, tipo aquele filme do Exterminador do Futuro. Qual o nome? Aquele Exterminador do Futuro, o Gênesis, né? Tem o Gênesis, tem aquele outro filme também, o dos Vingadores também, tem o filme dos Vingadores que o cara se conectou à internet e acabou pegando toda a conexão sabedora. Então, o usuário acha que a gente é assim, entendeu? Então, eles vão te perguntar coisas absurdas de como faz um cálculo, e sempre vai ser naquela. Ué, mas você não trabalha com informática? Como é que você não sabe? Então, já vão se preparando também para esse tipo de coisa, porque você tem que saber. Isso, Jarvis. Tem um Jarvis também, mas tinha um outro também, eu esqueci qual o nome. Do lado do cara que quis dominar tudo lá. Ultron, isso mesmo, Ultron. Do Ultron. Então, nós somos praticamente esses caras. Pode falar, Pedro. Pode falar no microfone, cara. Fica à vontade. Amigo, Deus me livre ensinar um cliente a mexer em programa. Foi. Eu pego muito cliente arquiteto. O cara, rapaz, eu quero mexer no AutoCAD. Eu falo assim, amigo, é o seguinte, não mexa em AutoCAD. Eu instalo o AutoCAD, então você tem que aprender a mexer. Se der um pau aí, você tem que saber, não eu. Eu não vou ser técnico, você tem que saber. Assim, eu vou utilizar software de AutoCAD, meu amigo, Deus me livre. Sim. Programas assim, são programas pesados, o programa está com uns pau muito doido, que o cara quer que a gente resolva, mas não mexe com AutoCAD, pô. O cara vai saber. Não, a gente sabe tudo. Você técnico, a gente sabe tudo. Você fez curso, você sabe tudo. Não é, mas aí como a gente é técnico, cara, não, você é técnico, você tem que saber por que o programa não salva. Eu falei assim, amigo, eu não sei. Antes de inventarem, você já sabe. Antes de inventar o software, você já sabe. Exatamente, justamente isso. A gente é Deus, sabe tudo. Galera,
Galera, só aproveitando aqui, tá? Não esqueçam da lista de presença. Estou compartilhando aqui de novo, que todos possam escrever. Cadê? Aqui, ó. Lista de presença está aqui no link aqui, tá? Ah, sim, tem algumas vezes que a gente acaba dando aula para o cliente também. O cliente quer uma aula, acha que todo mundo na hora ali vai poder ensinar também, você tendo que fazer diversos tipos de chamada. Para ensinar um cliente a gravar CD, bicho. Ah, sim, Então, diversas coisas. Vamos fazer um Nero, vamos ensinar a instalação do Nero, ensinar a instalação do Nero. O cara me ensina a gravar, eu falei, puta que pariu. Vamos lá, ensinar o cara a gravar 200 álbuns, gravar vídeo, fazer filme, editar filme no Nero. Pra chegar no final o cara não dá R$1. Desgraçado. Nem um cafezinho, pelo menos, né? Nem um café eu quero oferecer, me ofereceu. Eu que pedi água pro cara. Mas eu continuei. Vamos lá, galera. Aqui deixei alguns navegadores também, ó. Firefox, Google Chrome. Você consegue baixar o Google Chrome também, tá, gente? Google Chrome, versão dele offline. Não precisa estar online também. E aqui o Internet Explorer 11. É, isso mesmo. É típico isso daí. Deixei o Office também, versão de testes, 32 bits 64. O Packet Tracer é uma ferramenta de... Eu deixei aqui uma ferramenta de... É uma ferramenta de simulação de redes. Eu vou liberar para vocês uma aula gravada de redes. Vou deixar ela liberada para vocês poderem fazer essa aula aí lá no portal, tá? O PDF Creator. O que é o PDF Creator, gente? O PDF Creator é uma ferramentazinha muito legal. Ela é muito interessante, essa ferramenta, que ela imprime em PDF. Como assim imprime em PDF? No momento que você for pedir para poder imprimir um documento, ele vai transformar esse documento em PDF. Ele gera um arquivo em PDF. Tá? Falando qualquer arquivo mesmo. Aí você fala, Pedro, pô, tem a função no... Por exemplo, essa função tem no Word, mas de repente é algum arquivo que você vê no navegador. Ah, mas o Google Chrome tem isso daí. O Google Chrome realmente tem também essa função de imprimir PDF. E alguns outros softwares, agora eu não lembro, mas eu acho que o Firefox também já tem. E o Microsoft Edge no Windows 10 também já tem essa função de você poder imprimir direto o PDF. Mas existem alguns clientes que, mesmo tendo todas essas funções, preferem o PDF Creator. É gratuito também, beleza? Eu tenho aqui também o PowerISO. Isso, o PowerISO. PowerISO, eu achei ele bem leve, mas vocês podem instalar o Nero. Ele é estilo Nero também. Não tem todas as funcionalidades que o Nero. O Nero, ele não só copia, ele quase faz café também, de tanta função que o Nero tem. Mas esse daqui tem a versão dele gratuita para testes, tem a versão dele gratuita mesmo, que é mais limitada, vocês podem utilizar. O Adobe, também, leitor de PDF, Adobe Reader. Sim, existem diversos aí que vocês podem utilizar. Tem o Alcol 120, Então, a lista de presença é aqui, ó. Esse formulário aqui. É o link. Beleza? E o Silverlight, que é uma espécie de... Como é que eu posso dizer? Ele é uma espécie de flash player da Microsoft, que existe em alguns sites que utilizam. Por exemplo, o Netflix, ele utiliza o Silverchat para você poder... o Silverlight para você poder ver os vídeos do Netflix. Beleza, gente? Então nós temos essa lista de softwares aqui que vocês podem utilizar e a partir daí vocês podem ir atualizando e tudo mais. Acabei falando o nome de uma banda. Nada a ver.
Bem, depois, né, nós temos aqui, que eu falei aqui sobre o Drive Pack. Eu vou colocar aqui dentro da máquina virtual para vocês terem uma olhada para ver como é que é. Ele vai iniciar. Vocês vão conseguir fazer a instalação daqui do software. Ele também tem alguns softwares, mas vai fazer a instalação dos drivers, caso a gente queira. Beleza? Agora, vamos desligar a máquina virtual aqui, porque eu vou mostrar para vocês dentro do VirtualBox, tá? Quem tiver dúvidas, vejam a outra aula de como que funciona o VirtualBox, como a gente utiliza as funcionalidades dele e como é que a gente cria uma máquina virtual e como é que a gente instala o Windows. Eu também passei a instalação do Windows. Não, beleza, depois eu confiro lá, fica certinho. Fica tranquilo. Só coloquei porque parece que nem todo mundo assinou. Sim, tem o Hyper-V, só que o Hyper-V, Bernardo, nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem o Windows 8.1 ou tem o Windows 10. Então por isso que eu deixei o VirtualBox como padrão, porque a maioria ainda tem o Windows 7. Bem, vamos lá. Então, é exatamente isso que eu vou passar agora. Ô Lucas. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Eu vou acrescentar dentro da minha máquina virtual, eu tenho um HD o HD que já tem o sistema do Windows. Beleza? Dentro do sistema do Windows, ele já está limpo ali, já está utilizando, eu estou utilizando todo o HD para o sistema operacional. Só que eu vou precisar de um outro HD. Vamos supor que o cliente ele comprou mais um HD para dados e tudo mais, para colocar os seus dados ali. E nós vamos colocar dentro da máquina real. Aqui no nosso caso, dentro da máquina virtual, daqui, eu venho aqui em configurações, em armazenamento, e aqui adicionar disco. Aqui dentro de armazenamento, dentro da máquina virtual que eu criei do Windows 7, eu vou criar um outro HD dentro da minha máquina virtual. Só para a gente poder relembrar, tá? Quando eu crio um HD virtual... Não consigo ver a tela? o aplicativo, a tela, só fica carregando. Não, então, provavelmente é porque a conexão de alguém deve estar lenta. Tá no de todo mundo, como é que é? Aqui tá dizendo pra mim que tá ok. Então, dependendo da conexão, dependendo da conexão ele não aparece. Só que depois na gravação do vídeo, ele fica legal, entendeu? Então vamos lá. Nós temos, quando a gente cria um HD virtual, nós temos dois tipos de forma de criar o HD virtual. Dinamicamente alocado, que é um HD. Esse HD, na verdade, nada mais é do que um arquivo, gente. Um arquivo, sendo que a máquina virtual ela reconhece como se fosse literalmente um HD. Então, esse arquivo, ele começa com alguns kbytes e conforme você vai fazendo a instalação de algum programa ou vai colocando programas dentro dele, ele vai expandindo. Então vamos supor, você tem um HD real de 500 GB, se você criar um HD virtual de 500 GB, não vai utilizar 500 GB só dentro da máquina virtual. Conforme você vai colocando, ele vai expandindo. Aí se você colocar 10 GB dentro do HD virtual, ele vai expandir, vai ficar 10 GB, 20 GB, 40 GB e tudo mais. Só o que você for utilizando. O tamanho fixo, ele já é diferente. O tamanho fixo, o que ele faz? Aqui no tamanho fixo. Você criou um HD de 100 GB,
você utilizando os 100 GB ou não, ele vai ocupar 100 GB do teu HD real. Tá? Então, nesse caso aí, não é recomendável a gente utilizar o tamanho fixo. O tamanho fixo ele acaba melhorando um pouco o desempenho, mas não chega a ser muita coisa. Dinamicamente alocado, o desempenho não é tão legal, entre aspas, porque conforme você vai colocando arquivos, conforme ele vai expandindo, né, ele vai ficando mais lento justamente porque ele está expandindo. Dá para instalar... Sim, você pode instalar o software no tamanho fixo, no tamanho alocado, tudo mais. Só que, como eu te falei, os 100 GB vai ficar 100 GB você utilizando tudo ou não. No dinamicamente alocado, se o HD tem... O HD você criou ali, ele começa com espaço pequeno. Se você colocou ali 10 GB, ele vai ter 10 GB. O resto, se você criou ele com 100 GB, se você não está utilizando tudo, ele não vai utilizar tudo. Aí, beleza. Tá? Partindo aqui para a próxima aqui. Aqui nós especificamos qual o tamanho do HD que nós queremos do HD virtual. Eu vou colocar um HD aqui de 320. E aqui o nome, posso colocar um nome aqui, vou colocar como HD2. E crio. Criei. Ok. E vou iniciar a minha máquina. Cadê? Tá aqui. Beleza. Aqui, ó, já está reconhecendo, já reconheceu o HD. Só que o HD, cadê o HD? Não tem HD aqui. O HD, quando ele é o HD novo, se é um HD novo, ele não tem formato, ele não tem nada. Então, nós temos que fazer nesse caso, formatar o HD. Formatar, criar partição e tudo mais. Beleza? Nessa aula aqui, a gente vai ver a forma que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso por aqui, pela parte visual, pela parte gráfica. Na aula de sábado, nós vamos ver como é que a gente faz isso por linha de comando. Então, não percam a aula de sábado, tá? O link está lá no portal. Então, vamos lá. Eu venho aqui em computador, gerenciar. Botão direito, gerenciar. E vamos aqui em gerenciamento de disco. Ele reconheceu aqui MBR. Vai começar às 9 horas da manhã, Rafael. MBR ou GPT. No GPT é só se você tiver algum arquivo maior de 2 teras. Tá? E detalhe, muito importante. Você não consegue instalar o sistema operacional em um tipo de partição GPT. Então, se você compra um HD de 2 teras, maior do que de 2 teras, se você for tentar formatar, colocar o Windows, por exemplo, você não vai conseguir. Então, é recomendado que você tenha pelo menos 1 tera para o sistema. E se você quiser ter arquivos, comprar um HD de 4 teras, por exemplo, tenha ele como secundário. Beleza, gente? Até aí.
E no sábado nós vamos criar um erro típico que tem no Windows, tá? A gente vai gerar um erro típico do Windows e que esse tipo de erro é um erro que geralmente o pessoal formata a máquina. E nós vamos resolver esse problema sem precisar formatar a máquina, apenas com um CD de instalação do Windows ou então utilizando apenas o F8, que é uma das funções de início do Windows. Beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos o disco aqui, espaço não alocado. Clico o botão direito. Formação simples. Tá. Pedro, é porque provavelmente a tua conexão ela deve estar um pouco lenta. Então acontece isso. Mas fica tranquilo que na gravação vai estar aparecendo bem grande aqui, então nesse fator pode ficar tranquilo. Bem, vamos lá. Vamos começar. Aqui ele vai te perguntar se você quer utilizar o tamanho todo. Você pode dividir o HD, que o pessoal utiliza o termo de particionar o HD. Né? Na verdade, partição já é o que a gente vai fazer aqui. O que a gente fala de dividir o HD, que muitos chamam de particionar, você tem um HD de 200, você pode deixar uma partição com 100 e outra partição com 100. Isso mesmo. Aqui seria o subparticional. Então, no final você tem duas partições ali, que geralmente o pessoal coloca uma partição para o sistema e vocês colocam uma outra partição para dados, tá? Então colocam que é melhor, dizem que acaba deixando mais rápido e tudo mais. Isso é mito, tá? Então, se você quer deixar o sistema mais rápido, você vai utilizar um sistema. Isso pode ser para organização, sim, mas para deixar mais rápido, não. E se der algum problema no HD, vai dar um problema no HD completo. Então, dividir é só para poder organizar mesmo. Se vocês querem uma questão de segurança e uma questão de desempenho, vocês vão ter dois HDs, um só para o sistema e um outro HD só para os dados. Isso é recomendado. Se você perder uma partição, é provável que perca tudo. Sim, aí tem que fazer o backup, tem que estar fazendo o backup sempre. Isso que é importante. Ter um HD externo para fazer backup. Isso é coisa que quase nenhum cliente faz. Só corporativo mesmo. Há pouco tempo teve um rapaz que ele me procurou, que já é o segundo HD, inclusive, HD que ele perde todos os dados. E eu falei para ele comprar um HD externo, não comprou, e o trabalho dele depende disso, e aí teve que pagar um dinheiro para poder recuperar os dados. 2 vezes. Não, sim, mas aí foi para aprender, que aí no outro ele já comprou 2 HDs externos. Mas infelizmente tem gente que é assim. Como usar um HD externo para backup automático? Isso daí eu vou mostrar também na próxima aula. Também como é que a gente faz para utilizar. Pode ser interno como externo. Então, programa para recuperar é gratuito, eu só conheço. Na verdade, eu conheço. O programa gratuito que eu utilizo se chama Recuva. Tem o Easy Recovery também, mas assim, se tiver que perder os dados, vão perder os dados e pronto, tá? Galera, novamente, tá? Quem não fez a chamada ainda, faça a chamada. Coloquem aqui, preencham o formulário. Vamos continuar. Avançar. Aqui ele vai atribuir uma letra de unidade, que vai aparecer E, o F, por aí vai. E aí, beleza. E aqui
vai ser o tipo de partição, que no nosso caso vai ser NTFS, o tipo de sistema de arquivos, o locação padrão e a formatação rápida. Beleza? Formatação rápida. Qual a diferença da rápida para formatação comum? Alguém sabe me dizer? Alguém quer dizer? Sim, a formatação rápida, ele apaga todos os dados de uma vez e pronto, acaba sendo mais rápido. A partição comum, que é normal, ele acaba fazendo uma limpeza mais completa, vamos dizer que uma limpeza mais completa. Por isso que ele acaba demorando mais, faz uma análise também, se o disco tem algum problema também. Bem, vamos lá. Formatação rápida, senão vai demorar bastante aqui. E pronto. E aqui eu já tenho o meu disco, onde eu posso estar colocando já alguns arquivos. Aqui eu posso colocar um nome aqui, ó, dados. E pronto. Então, FAT32 é um sistema de arquivos bem antigo. Eu até expliquei isso na outra aula. É um sistema mais... Só para a gente poder falar rápido aqui. É um sistema antigo, já não utiliza mais. Só em alguns casos, quando a gente vai utilizar pendrive, por exemplo, para fazer para a gente poder utilizar, por exemplo, a gente poder utilizar ele como se diz? Desculpa. Quando a gente vai utilizar ele para instalar algum sistema operacional e tudo mais, ele pede para que seja FAT32. Ou então algum sistema que ele só reconheça FAT32. Aí de repente a gente ainda utiliza em pendrive, mas é para sistemas antigos. Para instalação do sistema operacional não utiliza mais, porque ele é limitado e o NTFS ele já vem já mais robusto, mais avançado. O FAT32 ele reconhece tamanho de arquivo de até 2 GB. Se um arquivo tem mais de 2 GB, ele não vai reconhecer o arquivo. Então, acontece muito com alguns pendrives que vocês compram, que o pessoal compra, que esse pendrive ele vem configurado como NTFS, como FAT32. E aí você vai tentar colocar um arquivo de 3 GB, por exemplo, está dizendo que o arquivo é muito grande. E o pessoal confunde, acha que porque é muito grande, está achando que não tem espaço. Não é questão de espaço, é porque o arquivo é maior do que 2 GB. Daí você formata o pendrive para NTFS, mas aí o pendrive com NTFS reconhece até 2 teras. Então é tranquilo. Tá. Gente, tranquilo até aí? Tá, beleza então. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então. Eu quero, professor. Oi, fala, Wallace. Fazer só uma observação. É uma pergunta, né? Sim. Aí de repente você vai me esclarecer. Eu sou técnico nível 2 já e já faço alguns procedimentos e até é comum fazer, mas o que ocorre? Eu tive o senhor está falando de FAT32, né? E aí eu tive uma experiência particular, tive que formatar um notebook da marca LNV e aí formatar um pendrive em FAT32 para poder criar uma partição GPT. Aí eu queria saber, senhor, num caso desse, se é atípico, né? Mas eu tive até que estudar um pouco mais, porque eu tinha de 8 GB e não conseguia formatá-lo em FAT32 de maneira nenhuma. Aí eu arrumei um pendrive de 2 GB, formatei ele em FAT32, né, GPT, utilizei o Rufus para colocar o sistema operacional em 2.1, 2 bits também, que eu não consegui fazer, perdão, 64 bits.
e com tamanho máximo, né, de 2 GB também, porque não cabia no pendrive em NTFS. Eu queria saber do senhor se isso é atípico hoje, por exemplo, o senhor está falando de partição aí, né? E aí GPT, eu acredito que seja o que vem pela frente aí, né? Sim, 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 porque E os aí, arquivos estão ficando será que vai ser maiores. comum? Sim, os arquivos estão ficando maiores. Então, GPT, os sistemas também estão mudando, o tipo de linguagem e tudo mais. Então, o que está mudando é GPT e já tem também outras linguagens também. Então, nossos sistemas estão ficando cada vez mais robustos. Então, antigamente nós utilizávamos, por exemplo, a gente utilizava o sistema 32 bits. Antigamente, 32 bits era comum a gente ter máquina 32 bits. Hoje, pela maioria das máquinas terem 4 GB de memória, hoje é comum ter uma máquina 4 GB de memória. Você não pode ter mais sistema com 32 bits, por exemplo. Estou dando um exemplo. Então, conforme vai avançando, os sistemas também vão avançando também. E aí, como você disse, o GPT é o que vai mandar aí no momento, é o que vai mandar mais para frente. Wallace? Ah, ok. Vamos lá. Qual o método agora de formatação para dar boot em shell? Espera aí. Para a gente formatar. Sim, essa aula para a gente poder utilizar também no modo MS-DOS, no modo shell, a gente vai ver isso na aula de sábado, beleza? A aula por hoje a gente vai encerrar. Deixa eu só dar uma olhada aqui. GPT é partição protegida, notebook, Lenovo. Aí não instala de jeito nenhum. Quero saber como colocar os dados. Sim, ô Emerson, a gente vai fazer isso também na próxima aula também. O HD é dividido em diversas partições. Pode me informar por quê? Então, isso daí é um procedimento às vezes da Lenovo. O da Lenovo não, como de outros também, outros fabricantes também. Ele já vem. Ele tem alguns procedimentos que você pode fazer recuperação. Então, uma das partições, na verdade, em vez de você formatar, você utiliza um sistema tipo um sistema recovery, que aí ele só volta e você não precisa formatar você mesmo. Tipo, você pegar um CD e formatar, não, já está tudo ali. Aí geralmente os caras aí, eles pegam já, ao invés de repente estudar e dar uma olhada para fazer uma restauração de fábrica, o cara já sai formatando. E às vezes a melhor opção seria a formatação de fábrica. Já teve casos de clientes se perderem, de clientes não, de técnicos mesmo se perderem porque eles foram lá, colocaram e o cliente na verdade queria o sistema antigo. E aí queria o sistema antigo e eles colocaram o CD com o CD deles e aí uma vez que você apagou a partição já era, não tem nem mais se a tua máquina estiver na garantia não tem nem mais suporte. Não, a transferência que o tipo de os arquivos como a gente vai fazer na outra aula, a gente vai ver como é que funciona colocar os arquivos dentro da máquina virtual, no outro HD, que a gente pode utilizar também a máquina virtual como máquina também, navegar e tudo mais. Quais procedimentos foram feitos hoje? Devemos fazer. Vamos lá. Espera aí. Esses procedimentos foram feitos hoje. Devemos fazer em nossas máquinas para o de sábado? Não, então. Isso o que a gente fez hoje, vocês já podem fazer, tá? Vocês podem ir fazendo. Na aula de sábado vai ser outra aula. Vocês não precisam especificamente estar seguindo o que a gente está fazendo aqui passo a passo. Mas o importante é que vocês façam perguntas e que vocês saibam que essa aula vai estar gravada depois disponível para vocês. Não especificamente Felipe, você utilizar a máquina virtual ou não vai interferir com relação à segurança. O que vai interferir e sites de banco você não precisa se preocupar desde que você instale o plugin que o banco pediu, que na verdade você é obrigado, né?
a instalar o plugin, você não tem que se preocupar se te hackearem ou se acontecer alguma coisa. O banco ele vai ressarcir tudo. O link de sábado está lá no portal, beleza? Tá o link de hoje, tava o link de hoje, tá o link de amanhã, e essa aula daqui de hoje, acredito que ela esteja disponível até amanhã à noite, tá? Mas aí eu comunico a vocês pelo grupo, fiquem atentos lá no grupo do WhatsApp, que aí eu vou informar para o pessoal, ó, já tá disponível já a gravação dessa aula, tá? E essa lista também está lá, essa lista de programas também está lá, tudo no portal. Tudo que a gente viu aqui está no portal, gente. Vocês podem acessar lá e vai estar a lista com todos os programas lá que vocês podem baixar. Os programas, podem baixar o Windows também e os softwares. Sábado, 9 horas da manhã. Tá? Então, todo mundo assinou a lista aqui? Isso, lá no site lá. Vocês vão logar com o usuário de vocês e pronto. Eu vi que teve gente que entrou agora. Ó, assinem aqui, beleza? Eu não vou colocar esse link lá no grupo. O link vai ficar só aqui, porque é só para quem participou. E vai ter uma lista de chamada sábado também, para depois a gente poder gerar o certificado. Tá? Não, eu vou lançar na verdade um exercício, não vai ser muito bem uma prova, né? Vai ser uma prova que vocês vão poder fazer essa prova e aí a gente vai comentando e vai comentando lá no grupo lá, quem tem dificuldade ou não, eu vou acompanhando também. Mas eu vou deixar com os exercícios lá, façam os exercícios, já tem 3 exercícios lá que vocês podem fazer bem explicativos. Sim, tomara mesmo que a internet aí fique boa aí. Tá? Não, que isso, gente. Qualquer coisa, beleza? Se vocês quiserem divulgar para outras pessoas também, para poder assistir a aula de sábado, fiquem à vontade. É só se cadastrar lá. Beleza? Eu vou encerrando a aula por aqui então.